Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão, a repercussão dessa derrota do Corinthians contra a equipe do Juventude pelo Campeonato Brasileiro, derrota chata que deixa a equipe ali já mais próximo da zona de rebaixamento, essa mudança de postura entre a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte dessa repercussão e as últimas notícias do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários. Vamos aí com o vídeo. Comandante falando mais sério ali na entrevista coletiva. Não se encontra no Brasileirão, especialmente após a pausa do Mundial de Clubes, com uma vitória apenas, 3 empates e 3 derrotas. Perdeu agora para o Juventude e segue ali com mais gols sofridos do que marcados, né? 5 gols marcados para 8 gols sofridos. Vitória Leite, que ultimamente eu tava chamando sempre ela dando sorte, o que também é um milagre, né? Mas aí dessa vez não deu muito certo. O Campeonato Brasileiro do Corinthians também, nem pra tirar sua zica, hein, Vicky? Seria eu um dos bichos papões dos times também, Mari? Um beijo para vocês, amigos. Bom dia a todos, a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, né? Não só perder para o Juventude fora de casa, mas também se lembrar de um 2024 complicado. Porque o Corinthians agora fecha o primeiro turno com apenas 3 pontos a mais do que fechou em 2024. Ou seja, a gente lembra o sufoco que foi para o Corinthians no ano passado durante a competição. Como vocês bem disseram, o Corinthians sabe agora que vai pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, não tem tanto tempo assim para se preparar para o primeiro jogo e já vai sofrer no Campeonato Brasileiro na próxima rodada com desfalques importantíssimos. Então, além do Romero, que já está automaticamente suspenso por conta da expulsão, tem também Kaká e Anguilera fora, além, né, dos André Carrilho e Memphis, que estão no departamento médico, que são aí grandes desfalques que foi muito sentido pelo Corinthians nessa derrota para o Juventude. Além disso, a gente pode falar que o Corinthians está lidando com a parte do futebol, mas também lidando com o extracampo. Não só impeachment, tem agora preocupações com possível transfer ban. Isso mesmo, ontem acabou o prazo, né, para o Corinthians entrar em acordo com o Santos Laguna, o time do Félix Torres, para pagar o que devia desde 2023. Então, é cerca de 33,47 milhões de reais. O Corinthians tinha que tentar entrar em um acordo até ontem, era 23,59 o último prazo. Como o Corinthians não pagou, agora espera aí ver se realmente o Santos Laguna vai entrar contra o Corinthians na FIFA, né? Vai avisar a FIFA, aliás, que o Corinthians não pagou essa multa, esse valor que devia, e aí os próximos passos podem acontecer e um transfer ban é mais um bicho-papão para o Corinthians nessa temporada. As notícias ruins só seguem por aqui. Se a gente for falar exatamente no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians volta a treinar nessa tarde, volta ainda hoje de Caxias do Sul. Mari. Perfeito, Vicky. Sempre um prazer falar com você aqui no nosso telão, porque é isso. Tem um homem que ele parece que ele começou agora na carreira, um jovem sonhador, chama Bruno Vicari. Ele falou assim, mas se eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acabou, não precisa de mais nada. Ele deu uma de Renatão, né? Vai brincar no Brasileiro. Isso, agora, cara, até isso, já se pagou, se acabar o ano agora, tá pago. A verdade é que o Campeonato Brasileiro, ele não dá, como dizia minha mãe, para perigar muito com o Campeonato Brasileiro. São 9 pontos nos últimos 10 jogos, Breiler. É pouquíssima coisa, a gente tá falando de 30 disputados. Uma vitória só nesses 10 jogos contra o Ceará, em que também não produziu um grande futebol, um grande desempenho. E o Corinthians, de fato, tem esse problema, né? Porque a gente, antes da rodada, falava sobre a tal da ressaca da Copa do Brasil, como os times que foram eliminados se comportariam, e o Palmeiras, mesmo aos trancos e barrancos, passou pelo Ceará. E o Corinthians é quem parecia que tinha sido eliminado pela postura do time, pela forma como não reagiu, pela maneira como jogou em Caxias do Sul. A atitude é muito questionável, nem tanto pelos jogadores. O encaixe coletivo com o Dorival ainda não funcionou, o time ainda deve desempenho, mas eu fiquei realmente preocupado com a maneira que os jogadores levaram esse jogo, como se fosse um amistoso ali, uma rotação muito abaixo. Juventude se impôs facilmente em um time que está na zona de rebaixamento. Então não dá para usar a mobilização do clássico como desculpa, até porque o Corinthians contra o Fortaleza, com um jogo entre os 2 jogos contra o Palmeiras, se comportou bem, foi outra atitude. Então, de fato, eu vejo que o Corinthians precisa se remobilizar no Brasileiro, precisa abrir o olho mesmo. Donk, não dá assim
vamos lá, para dar uma passadinha de pano para esse jogo do Corinthians, assim, por esse contexto, pela classificação, pela carga emocional? Não dá pra gente nem tentar, de alguma maneira, passar um pano também, não, da sequência? Não, pra mim não, porque você tá falando de um dos times mais frágeis do campeonato, que é a pior defesa disparada do Corinthians, teve muita dificuldade em criar. Você tá falando, ok, acho que é normal, às vezes você baixa um pouco a intensidade depois de um confronto como o do Palmeiras, por toda a tensão que existia, mas disso ao que apresentou ontem, desculpa, ali é injustificável, porque você tá falando até da questão do descanso. Você teve vários dias, o Corinthians teve um período para descansar, o jogo foi segunda-feira à noite. Perdeu o Memphis, perdeu o Carrilho, mas ainda assim o resto era do time titular. E a gente fala de um elenco, um dos mais caros, mas que se sai dos 11 titulares, cai muito. Então, assim, você tem um erro de planejamento da montagem do elenco, a postura, e isso oscila muito. Às vezes o Corinthians tem vários jogos, até mesmo em clássico contra o São Paulo, por exemplo, em que a atitude cai muito, e ontem foi determinante, muito espaçado o time diante de um organizado Juventude que fez por merecer a vitória. E, tá animado pela Copa do Brasil, tem chance de ir longe, de sonhar com título, sim, mas no Brasileiro é isso que a gente tá falando. Só venceu o Ceará jogando mal, uma atuação fraquíssima, de um time que não parece evoluir dentro do Campeonato Brasileiro, e por pontos perdidos, se a gente olhar por pontos perdidos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento. 22 pontos, num turno, se a gente somar, dá os 44, que não dá os 45, se a gente mantiver nada, né? Porque garante a permanência. Então, assim, a situação não acho que é desesperadora, acho que o Corinthians tem time para não correr riscos, mas o alerta tá ligado, tem que jogar mais bola para evitar qualquer risco. Pensar em Libertadores via Brasileiro, acho que já tá bastante complicado. Elenco, ainda mais com os desfalques, é um problema, mas não serve de desculpa contra o Juventude. Deveria ser suficiente para conseguir pelo menos competir, e ontem o Corinthians não competiu. Mas vocês estão falando muito mais até da atitude do que necessariamente de algum ajuste tático da partida que foi errado, né? Isso precisa melhorar como um todo. Nas mãos do Dorival, o Corinthians ainda não tem uma identidade de equipe, mas é preciso também que os jogadores tenham uma atitude parecida com a que tiveram nos dois clássicos. Isso daí é Campeonato Brasileiro, coisa séria, e ontem o Corinthians não se comportou de uma maneira à altura do que o jogo pedia. Essa aí é a última oportunidade do Corinthians também, tinha feito o gol com o Mateuzinho, mas ficou a conta no 2-1, como os nossos comentaristas disseram, com muito mérito pro Juventude. Eu tinha isso, mas o Corinthians sentindo muita dificuldade de ligar fora de casa, de se impor melhor fora de casa, e tem pagado o pato por isso em alguns momentos. Verdade. Inclusive em Libertadores, por exemplo, perde a classificação porque toma de 3-0 do Barcelona de Guayaquil em Guayaquil. Mas o Corinthians ele não consegue mudar um pouco a forma, a chave ali de, tá, legal, você ficou confiante porque ganhou do Palmeiras, era agora a hora de chegar e fazer um jogo pesado contra o Juventude para emendar 2 vitórias contra a Juventude, contra a Bahia, e de repente se muda até o seu status no Campeonato Brasileiro. Porque é verdade que a gente está fazendo conta de Z4 ali, de parte de baixo da tabela para o Corinthians, mas se ganhasse ontem, ele era 9º. Porque ainda está muito equilibrado ali. Então, se o Corinthians conseguisse emendar uma sequência, ele dá um salto na tabela que não só lhe garante um segundo turno tranquilo, só administrando enquanto se dedica à Copa do Brasil, como assim? Tira peso das costas, tira a cobrança, ainda mais num momento de turbulência fora do campo do clube. Na verdade, o Corinthians está a 6 pontos da zona do rebaixamento, não é isso? Só que o Vasco tem 2 jogos a menos. Nesse momento, sim, porque olha, 6 pontos. Até o ele Sport, não está tão próximo. Eu sei, mas ele tem que começar a se preocupar. Então, mas o Vasco, que é esse time que está a 6, tem 2 jogos a menos. O Vasco não estaria no fundo da tabela se estivesse ganhando todos os jogos, então você não projeta que o Vasco vá ganhar os 2 jogos a menos. Pode até ganhar. Vamos dizer que ele ganhe um e perca o outro. Exato. Já fica 3 pontos do Corinthians. A diferença já é menor. Olha, nesse campo da projeção, mesmo o Sport, que fez um turno de uma vitória solitária, o Sport tem 9 e 2 jogos a menos. Não vai ganhar esses 2 jogos. Mas se o Sport ganha esses 2 jogos, ele faz 15. É uma diferença muito pequena em relação a um time que ganhou um jogo só, porque o Corinthians empatou demais também. Esses jogos que o Bira falou com os companheiros ali, companheiro não, que o Corinthians ainda não está, mas da turma do Z4, tem pelo menos 2 empates em casa imperdoáveis na atual circunstância, com Vitória e com Fortaleza. O atual Fortaleza, o Corinthians tinha que ter ganho aquele jogo, tinha que ter ganho do Vitória. E foi acumulando, é muito empate,
Muito empate, uma campanha de muito empate. Alguns empates até bem-vindos, contra o Galo fora. É um empate para se valorizar. Mas é muito empate, é um time que não ganha. Ganhou um jogo nos últimos 10. São 5 jogos sem vitória do Corinthians. Então, A última foi contra o Ceará, pelo Brasileiro. Se o turno tem... Sem contar a Copa do nos Brasil. últimos 10 ganhou um. Se o turno tem 19 jogos e você ganha um em 10, significa que você passou meio turno com uma vitória. Então. É pesado. Os últimos 10 jogos ganhou um. No caso do Sport, passou o turno É que assim, inteiro. Só ganhou na última rodada. Então, nos Quer últimos dizer 10 que o início de campeonato do Corinthians foi bom. Foi. É que nos últimos 10 ganhou 1, empatou 6 e perdeu 3. Perder 3 de 10 tá bom. O problema é empatar 6, né? E daí você sobrar uma vitória. Fui aqui pesquisar o lance do Corinthians fora e dentro de casa. A média de pontos do Corinthians em casa, nesse brasileiro, está em 1,67. Fora de casa está em 0,70. Ou seja, a média é praticamente 1 ponto a mais em casa do que fora, 0,97. Não é a maior distância nesse campeonato é do o Atlético Mineiro tem 1,24 a mais em casa, 1,24 a mais em casa. O Fluminense 1,11 e o Juventude. Juventude, todos os pontos em casa. 1,56. Tudo que fez foi em casa. É isso. É que ele tem média de 1,56 em casa e 0 fora. Então, essa é a vantagem. Juventude perdeu todas como visitante. E como lembrou o Bira, realmente o desempenho do Corinthians em casa, o Corinthians estava sendo ameaçado de rebaixamento no ano passado com uma derrota na Arena. Uma derrota para o Botafogo. Nesse turno, perdeu acho que 2 em casa. Uma é para o Bragantino. A outra é pro Fluminense. A outra é para o Fluminense. Então, em casa se impõe, mas fora é um desastre. Tem empates em casa também. Precisa melhorar em casa e fora de casa. É óbvio, não. É fato que o Corinthians tem jogado melhor e pontuado mais em casa. Mas ele está mal jogando até em março. O Corinthians tem jogado mal no Brasileiro. O que o Corinthians tem, a gente ficou falando muito lá do negativo. A tabela do segundo turno é pior que a do primeiro turno para o Corinthians. O Corinthians fez alguns tropeços que não deveria ter tido em casa, joga mal fora de casa. Agora para tentar ver o lado um pouco positivo. Que aquele senhor queria? Senhor. Não era nem tão senhor, ele é mais novo que eu. Mas o Corinthians sofreu muito no primeiro turno também, perdeu muito ponto, porque ele estava envolvido com o calendário continental, um calendário sul-americano que acabou sendo pesado porque teve 2 fases de pré-libertadores e mais uma fase sul-americana em que o Corinthians não conseguiu relaxar muito, porque o Corinthians se enroscou até ser eliminado na última rodada. Então o Corinthians... Não, mas ele ainda vai ter Copa do Brasil por agora. exemplo, o Corinthians empatou... mas a Copa do Brasil não deixava de existir também. Agora ele vai ter agora, por exemplo, o próximo jogo com o Bahia vai ter essa semana inteira ali até o jogo de sábado. Então o Corinthians vai ter mais jogos assim, então vai jogar menos com time misto. O Corinthians jogou muito com time misto no primeiro turno e deixou ponto por ali. Agora, o elenco piorou bastante, né? A quantidade de opções no banco diminuiu muito em relação ao começo do ano. Vai ter mais uma opção, que é o Vitinho, que acaba de chegar, já está no bid. Né? O Corinthians não fez a sua parte em campo ontem e não fez a sua parte fora de campo. Não era até ontem que tinha que pagar não pagou. O Félix Torres? Até por isso a pressa em fechar com o Vitinho, porque depois não consegue mais. Pois é. Né? É porque pode vir o transfer ban da FIFA, né? Então fecha antes. Então tem que contratar antes de cair esse transfer ban. Então, mas o Vitinho já está regularizado. O Vitinho foi isso, mas assim... É um bom reforço? Alguém? Ou tem que ver como é que ele está? Tem que ver como é que ele tá, mas... Se for aquele Vitinho que jogou no Flamengo, no Botafogo, naquela forma, eu acho um bom reforço. Por característica, contribuirá. Vai conversar com o torcedor do Flamengo sobre o Vitinho. Mas o que ele te fala? Mas perto do que o Corinthians tem de hoje... barriga cheia. Do que o Corinthians não tem. É isso que eu ia falar. O sarrafo que o flamenguista estabeleceu para si próprio, já naquele momento, é muito diferente. As opções de ataque do Corinthians são muito pobres. O Thales Magno está longe de estar no seu melhor momento. O Romero é um jogador que ele entrega até um certo limite, mas a gente sabe que... Porque ele entregou. Então. Uma expulsão. Em outro sentido. Então, o Corinthians não tem opção ofensiva, né? Então, nesse sentido, eu acho que pode ser um bom reforço. E por característica. Repito, tem que ver como que ele está fisicamente e tal. Diferente daquele que jogou no Flamengo. E que jogou no Inter também, sem brilho, vamos lembrar. Não, provável que não ajude, é isso? Não, pode jogar, mas assim, eu sinceramente não me empolgo. Porque as recordações que eu tenho dele no Flamengo, ele apareceu no Botafogo lá atrás. Ali bem, muito promissor, né? Ali bem. Mas depois voltou, vocês sabem, parece que perdeu um pouco daquele elan.
E no Flamengo, a torcida do Flamengo, nossa, comemorou quase quando ele foi embora. Aquela história de levar no aeroporto. É que ele foi contratado como um jogador mais caro, sei lá em quanto tempo. Com 31 anos agora. Ou seja, não é um veterano absurdo. 31. E tem antes uma passagem pelo Inter ruim também. Ruim também. Ficou devendo no Inter. Agora, por característica, o jogador que sempre foi, era um jogador de lado que interessa para o Corinthians. O Corinthians não tem esse cara. Por isso que eu estou dizendo. Eu não considero uma contratação ruim. Eu só acho que o Corinthians deveria ter se mexido um pouco mais, sabendo que o transfer ban está vindo, para ter mais opções no banco. E não precisava nem ser jogador espetacular, mas jogador que, por exemplo, pudesse entregar mais do que o Héctor Hernandes. Alguma opção, por exemplo, para armação. Não precisa ser craque, mas assim, é só algum jogador. Quando o Garro sai, vai quem? O Memphis pode fazer esse papel de 10, só que o Memphis está contundido. O Memphis não joga todo o jogo. Então o Corinthians não tem muita opção ao Garro. O Garro está jogando muito mal. Ontem foi uma partida muito ruim do Garro, inclusive. Até a execução de passes, tipo, daqui até onde está o Abel ali, o Garro estava errando. O Garro acertou foi aquele pela direita, que ele cruza com o pé direito na cabeça do Thales Magno. O Thales Magno cabeceia assim, rente à trave. Foi o melhor lance o único lance que eu me lembro. Mas ele estava errando o passe daqui até aí. Vamos ser práticos, objetivos. Sábado, 9 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Bahia. Eugênio Leal, o Corinthians é favorito? Sem Memphis, sem Carrilho, Bahia, fora das competições sul-americanas, vem inteiro. Rogério Ceni não precisa poupar ninguém. O Corinthians é favorito? Abel, aquilo que a gente falava, o Corinthians em casa tem um desempenho melhor, bem melhor, joga com essa torcida que ela ajuda e tal, empurra. Mas eu acho que o Bahia, hoje, indiscutivelmente, é um time melhor do que o time do Corinthians. Concordo. Eu não acho o Corinthians favorito sábado, não. Então, eu acho que... É pau a pau. Me chama, vai, Abel, me chama. Mureteiro. Eu acho que o Corinthians em casa é mais forte, mas tecnicamente ele está um pouco abaixo do Bahia, então não vejo favorito. Pelo jogo, eu concordo com você. O favoritismo é do empate. Exatamente. Não, o empate é favorito. Pelo jogo jogado, claro que o Bahia desenvolve hoje um futebol melhor que o do Corinthians, mas não é só isso, né? Tem a questão do ambiente, como dizem os espanhóis, né? O hino do Real Madrid fala, esta tarde de ambiente llenará. Então, claro que haverá um ambiente na arena, haverá a cobrança, haverá o peso de sair desses 22 pontos. Acho que é um jogo que, naturalmente, o Corinthians vai procurar ganhar e pode ganhar. É claro que sem o Memphis e sem o Carrilho, cai muito o nível técnico. Isso é para vários jogos. O Corinthians não né? tem opções à altura. Agora, vamos falar em termos de vontade de entrega no campo. Se for aquela que apresentou contra o Palmeiras, aí é pau a pau o jogo. Se for a tiriça que a Corinthians apresentou em Caxias ontem, aí, para mim, o Bahia é muito favorito. Bola por bola é o Bahia. Para mim, até acho que o Corinthians tem uma chance razoável no jogo. Eu tô com o primo ali. O meu palpite é favoritismo do empate. Mas acho que o Corinthians tem um caminho ali também. Eu quero saber se o Abel vai te chamar de mureteiro, como ele me chama. Porque em casa, o Corinthians teve piores resultados em casa contra times que se fecharam, como o Fortaleza e o Vitória, o Corinthians não conseguiu abrir. O Bahia tende a jogar um futebol mais aberto. Jogar mais o jogo. É perigoso pro Corinthians, porque o Bahia querendo o jogo pode ser que ache espaços e ganhe, mas ao mesmo tempo o Corinthians talvez não enfrente um time tão fechado que fez o Corinthians sofrer. A ausência do Memphis, ela se torna mais sensível nesses momentos. A ausência do Carrilho também, porque são jogadores tecnicamente melhores que conseguem criar uma jogada diferente para abrir esse espaço. Mas eu fecho com um empate nesse jogo porque, sei lá... Um bom palpite. Fãs de esporte... Vou trazer aqui um breve comentário dessa derrota do Corinthians para a equipe do Juventude no Campeonato Brasileiro, que escancara a falta de empenho, a falta de vontade que a equipe tem nesses jogos do Campeonato Brasileiro. É totalmente diferente de como a equipe encarou os 2 jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A equipe não teve um bom desempenho, só melhorou no finalzinho da partida, quando o Romero foi expulso, e aí já estava 2-0 no placar. Aí Matezinho fez um belo gol de falta, e aí deu aquela... vamos empatar. Criou algumas chances ali, mas nada também de outro mundo. E enfim, acaba saindo derrotado nessa partida, que deixa o Corinthians, como podemos ver aqui na tabela de classificação, na 13ª colocação do campeonato, 19 jogos, e soma 22 pontos. O Vitória, que é o primeiro time que está ali fora da zona de rebaixamento, tem 18 pontos e está na 16ª colocação. E ainda falando da partida, né, o Corinthians finalizou durante esse jogo 11 vezes.
3 finalizações dela foram no gol. Dessas 11 finalizações, 7 foram de dentro da área, 4 finalizações de fora da área. Sendo que algumas dessas finalizações aí já foram praticamente no finalzinho do jogo, quando a equipe estava pressionando para tentar um empate e também antes de conseguir fazer também o primeiro gol da partida. Mas enfim, o Corinthians tem que melhorar muito. Próxima partida no sábado contra a equipe do Bahia na Neoquímica Arena. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!